Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 75ª sessão ordinária virtual, realizada pela primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, Fortaleza, 9 de novembro de 2021. Presentes conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão, doutora Antônia Helena, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Gera Neto, presente também o advogado, representante da empresa Renner, Bernardo Mardini. Secretariando os trabalhos, presente a nossa sessão, a secretária Ana Paula Figueiredo. Já foi informado que não teremos, neste primeiro momento, a leitura de resoluções ou de despachos, não constarão em ata. Oportunamente, acredito que amanhã constaremos desses processos, faremos a relação desses processos. Passo a palavra, então, a Ana Paula, que fará a leitura da ata da 74ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros, e, posteriormente, a leitura, a aprovação. Passo a palavra à Ana Paula para a leitura da ata. Bom dia a todos. Faço leitura da ata da 74ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Aos 8 dias do mês de novembro do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará e amparado pela Portaria 140/2021, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 74ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros José William Falcão de Souza, Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, Carlos César Quadros Pierre, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Presente à sessão, o excelentíssimo senhor procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Secretariando os trabalhos da primeira Câmara de Julgamento, eu, Ana Paula Figueiredo Porto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções referentes aos processos de números 49 e 48/2018, auto de infração 2018-10787, 49 e 51/2018, auto de infração 2018-10791. Relator Fernando André Martins Teixeira. Processo 3974/2019, auto de infração 2019-09516. Relator José William Falcão de Souza. Processos 3486, 3487 e 3488/2018, autos de infração 2018-06992, 2018-06991 e 2018-06990. Relator Carlos César Quadros Pierre. Processo 1785/2019, auto de infração 2018-20652, 1786/2019, 2018-20653, 2018-20655, processo 1787/2019, 236/2014, auto de infração 2013-18010 e 3952/2018, auto de infração 2018-04888. Relator Antônia Helena Teixeira Gomes. Não havendo sugestões de correções, as resoluções anunciadas foram aprovadas pelos membros da Câmara. Iniciada a sessão, o senhor presidente anunciou para julgamento o processo de recurso número 1496/2018, auto de infração 2018-01331. Recorrente TRC, Terminal Retroportuário Contêineres e Logística Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral.
Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, inicialmente, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade em razão de irregularidades formais, ausência de provas, arguídas pela recorrente. Em seguida, resolvem os membros da primeira Câmara, por decisão unânime, converter o curso do julgamento em realização de diligência, a fim de aferir a natureza dos produtos e operações de entrada, verificando se há ICMS devido e, em caso positivo, se houve o devido recolhimento, nos termos do despacho a ser elaborado pelo conselheiro relator, em conformidade com a manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. A conselheira Mônica Maria Castelo votou favoravelmente à realização da diligência, entendendo que se deveria acrescentar ao pedido a verificação da escrituração das notas fiscais. Passar para o próximo, presidente. Sim. Ao final, alguma observação? O Certo. conselheiro se manifesta. O segundo processo, acredito, é o mesmo teor, né? Idêntica decisão para o processo de número 1497/2018, auto de infração 2018-01332, recorrente TRC Terminal Retroportuário Containers e Logística Limitada. Conselheiro relator, Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Processo de recurso número 1498/2018, auto de infração 2018-01341, e processo 1449/2018, auto de infração 2018-01342. Recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido TRC Terminal Retroportuário, Containers e Logística Limitada. Conselheiro relator, Pedro Jorge Medeiros. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário, resolve, por decisão unânime, negar-lhe provimento para julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, aplicando ao caso a penalidade gizada no artigo 123, 8L, da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258, de 2017, nos termos do voto do conselheiro relator, conforme parecer da Assessoria Processual Tributária e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É só, presidente. Alguma alteração a ser feita, senhores, na ata que foi lida? Não havendo nenhuma alteração, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia da 75ª sessão ordinária virtual, de 9 de novembro de 2021. Nós temos 4 processos da Lojas Renner S.A., os 2 primeiros processos da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo e os 2 últimos processos da relatoria do doutor Pierre. Já verificamos que tratam-se de matérias distintas, né? Então, tem necessidade de apreciar separadamente. Processo de recurso de número 1/90/2020, auto de infração 2019-17447, em que é recorrente Lojas Renner S.A., recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância, a assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Para a ostentação oral, doutor Bernardo Mardini, aqui conosco, no momento oportuno, concederei a palavra para os seus argumentos de defesa. E, nesse momento, passo a palavra à doutora Mônica Maria Castelo para início do relato do processo anunciado. Obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia, secretária Ana Paula, doutor Matheus, advogado aqui presente, doutor Bernardo, doutora Helena, doutor Felipe, doutor Pedro Jorge, doutor Carlos Pierre. Bom dia a todos, um dia muito abençoado para nós. O primeiro processo, como foi anunciado pelo presidente, refere-se... Deixa eu entrar aqui no meu resumo. Refere-se a deixar o contribuinte de emitir ou não apresentar ao fisco, quando solicitado, documentos fiscais de controle relativos aos caixas emissores de cupons fiscais. Consta na informação complementar, uma informação complementar, assim, ela é bem detalhada, mas, assim, eu resumi bastante aqui para tirar essa informação. Que o contribuinte deixou de apresentar ao fisco, após reiteradas intimações feitas,
5.435 documentos fiscais de controle, referentes às reduções Z e à leitura de memória fiscal. A falta de emissão foi constatada por meio da escrituração fiscal digital do contribuinte. Foram considerados infringidos os artigos 399, parágrafo único, artigo 402, parágrafo 1º do decreto 24.569/97, e aplicada a penalidade prevista no artigo 123, 7A da Lei 12.670, alterada pela 16.258/2017. A infração refere-se ao exercício de 2016. Tempestivamente, a empresa apresentou impugnação, requerendo o afastamento ou a redução da multa em decorrência do seu caráter confiscatório, desproporcional e irrazoável. Ela alega aqui que o contribuinte apresentou parcialmente o que foi solicitado nos termos de intimação, que mesmo com todas as intimações, o contribuinte não apresentou nenhuma documentação. Não, isso aqui é a... Então, que muito embora seja entregue o documento fiscal de controle na obrigação acessória, o fato é que nenhum prejuízo ao fisco decorreu de sua suposta ausência, que se trata tão somente de descumprimento de um dever instrumental, que as operações de saída de mercadorias foram devidamente registradas nos livros fiscais do contribuinte, que, conforme o relato pelo próprio fisco, é impugnante máxima tentativa de cumprir com todo determinado pelo fisco cearense, que especificamente se refere à extração da edição Z dos arquivos de memória fiscal, está a informar que se trata de arquivos de difícil e demorada obtenção. Analisando todas essas questões aqui que foram trazidas pela impugnação, a julgadora singular entendeu o seguinte, que, reportando-se ao caso em tela, resta claro a obrigatoriedade da emissão e conservação, pelo prazo de 5 anos, de documentos de controle fiscal, conforme preceitua a legislação tributária estadual, precisamente nos artigos 30 e 34, caput, e parágrafos 4º a 5º do Decreto 29.907/2009, que assim expõe, né? Artigo 30. A leitura de memória fiscal deve ser emitida ao final de cada período de apuração relativamente às operações neste efetuadas e mantida à disposição do fisco pelo prazo decadencial de constituição do crédito tributário. Artigo 34. A redução Z deve representar os valores dos acumuladores armazenados na memória de trabalho no momento de sua emissão, devendo ser emitida ainda que não haja valor acumulado no totalizador de venda bruta diária. Parágrafo 4º. Ao final de cada dia de funcionamento do estabelecimento, será emitida a redução Z de todos os SCFs autorizados, observando-se, na hipótese de funcionamento contínuo, a que a leitura será realizada às 24 horas, exceto no caso de SCF que emita registro de venda, cuja emissão poderá ser efetuada até 6 horas do dia seguinte. Parágrafo 5º, que a redução Z, a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, deverá ser mantida à disposição do fisco pelo prazo decadencial de constituição do crédito tributário. Corroborando com esse entendimento, acima, o artigo 421 do Decreto 24.569/97, em vermes. 421. Os livros e documentos fiscais e contábeis, inclusive gravados em meio magnético, que serviram de base à escrituração, serão conservados em ordem cronológica, salvo disposição em contrário, pelo prazo decadencial do crédito tributário, para serem exibidos ao fisco quando exigido. Primeiramente, cumpre ressaltar que a redução Z e a leitura de memória fiscal constituem-se documentos de controle fiscal, conforme preceitua o inciso 1 do parágrafo 11 do artigo 123 da Lei 12.670/96. Na hipótese da linha A, inciso 7, considera-se documento fiscal de controle os seguintes documentos: redução Z e leitura de memória fiscal. Portanto, ratifica-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 7, a linha A, da Lei 12.670, alterada pela 16.258/2017. Faltas relativas ao uso irregular de equipamento de uso fiscal. Deixar de emitir, nas hipóteses previstas na legislação, ou ainda extraviar, omitir, bem como emitir de forma ilegível documentos fiscais de controle, dificultando a identificação de seus registros na forma e prazos regulamentares. Multa equivalente a 5 ofícios por documento. Então, a decisão da instância singular foi de procedência da acusação fiscal. O processo seguiu, o contribuinte apresentou recurso nos mesmos termos da impugnação, onde agora eu faço um pouco mais detalhado aqui.
A defesa alegou ausência de prejuízo aos cofres do Estado, descumprimento de dever instrumental, caráter continuado das infrações praticadas pela recorrente, devendo ser aplicada uma única penalidade, requer afastamento ou redução da multa em decorrência do seu caráter confiscatório, desproporcional e irrazoável. O processo seguiu, então, para a assessoria processual tributária, que emitiu parecer nos seguintes termos. Afastou, né, a questão da multa de caráter confiscatório, ressaltando que a penalidade em matéria de reserva legal, atividade de lançamento é vinculada à lei, não podendo o aplicador ou julgador desconsiderá-lo sob fundamento de funcionalidade. E também, né, afasta-se a questão dos argumentos, entendendo que a infração está devidamente caracterizada, e também opina aqui pelo conhecimento do recurso, nega provimento para manter a procedência nos termos da decisão monocrática. Então, assim, basicamente é isso. Para quaisquer outros esclarecimentos, se for necessário, eu estou à disposição. Obrigada. Obrigado, doutora Mônica. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, nosso presidente, senhores conselheiros, Paulinha, nossa secretária dileta, doutor Bernardo, seja muito bem-vindo. Mônica, nossa relatora, muito precisa. Muito bem, senhor presidente. Eu acho que, no presente caso, a questão está claramente posta, que o contribuinte, no período indicado, ele não emitiu a leitura Z, que é obrigatória a cada encerramento do dia pelos caixas que são utilizados. Essa leitura Z é um documento de controle, e para a falta de emissão de tais documentos de controle, há uma previsão específica para a aplicação de uma sanção, que foi aquela indicada pelo agente fiscal. Então, essa falta, sem uma justificativa que possa excluir a aplicação da sanção, ela deve ser sancionada do jeito que o agente fiscal fez. Então, a empresa não utilizou, não trouxe, pelo menos até o momento, nos autos do seu recurso, um argumento suficiente, e aí é fático, claro, porque o argumento retórico só, no caso legal, a legislação é muito clara quanto à exigência, o que poderia afastar a aplicação da sanção seria um argumento fático, que foi o que aconteceu, afinal, por quais razões esses documentos não foram emitidos. Então, o agente fiscal fez um trabalho preciso, correto, faltou a empresa desincumbir de uma prova capaz de afastar a acusação contida na inicial. Essa é a razão pela qual, sem mais delongas, senhor presidente, porque a questão é fática, a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. De forma regimental, passa a palavra ao doutor Bernardo para as suas considerações. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos que estão participando desse julgamento. Sempre é uma honra, uma satisfação poder participar aqui dos julgamentos do CONAT. Eu vou pedir a gentileza, se a minha internet travar, que vossas senhorias me avisem, que eu posso, de repente, entrar pelo celular também, porque aqui, para mim, a câmera de todos está travada. Então, não sei se vocês estão me escutando bem. Sim, no momento, sim. A imagem está falhando um pouco, mas ouvindo, sim. Tá, perfeito, obrigado. Então, o caso ele foi bem colocado pela relatora e pelo procurador Matheus Viana, que eu também cumprimento. E o ponto aqui que a gente gostaria de trazer aqui no recurso para apreciação parcial dessa multa que foi aplicada contra a empresa, né? É inegável que quando foi solicitado esses documentos pelo fisco, a empresa não apresentou, então aconteceu a infração, porém, o que a gente entende que tem que ser levado em conta no momento da aplicação dessa multa é que
todas as autuações que vão ser julgadas hoje, todas as 4, elas foram objeto da mesma ação fiscal. Então, não foram poucos os documentos que foram solicitados lá quando iniciou a fiscalização, e a empresa sempre buscou cumprir com todas as solicitações do fisco, apresentou tudo que detinha já em mãos, e essas reduções Z, elas são emitidas por uma empresa terceirizada. Nós até anexamos aí o contrato com essa empresa que presta esse tipo de serviço, e é um serviço demorado, o estabelecimento. Então, doutor Bernardo, só interrupção. Talvez se eu desligasse a câmera, porque em alguns momentos trava. Tá. Pode continuar. Perfeito. Obrigado pelo aviso. Mas então o ponto é esse: o estabelecimento ele tem 21 ECFs e para a emissão dessas reduções eles têm que ir no laboratório desse prestador de serviço contratado, terceirizado, e ele que faz essa emissão. Então, a empresa ela conseguiu cumprir parcialmente com isso, mas no prazo que foi concedido para a apresentação desses documentos, a empresa não conseguiu que esse laboratório emitisse todas as reduções dos 21 ECFs. Né? A empresa também não pode ficar um dia sem as ECFs, então ela se organizou de uma forma aí emitindo uma por uma, né? Então, esse é um ponto que a gente entende que seria importante ser levado em consideração para que fosse reduzida a multa, né? E sem contar que a gente tem esse dispositivo que foi aplicado, ele possui nítido caráter penal, né? Nítido caráter punitivo. E se a gente for analisar a legislação penal, ela tem alguns instrumentos, alguns mecanismos, alguns institutos, quando se tem uma acumulação de infrações, porque essa autuação, ela aplica uma multa de 5 UFIRCs por cada documento de redução Z que não foi emitido. Então, nesse caso, o valor chega a mais de R$100.000, porque são 5.300, 5.400 documentos que não foram emitidas essas reduções. Então, o que se pugna nesse caso é que se aplique a infração, a multa apenas de uma infração, ou reduza por ECF, considerando que as condutas são exatamente as mesmas, o tempo é exatamente o mesmo, o local é exatamente o mesmo. Toda a infração, por mais que ela é específica a cada nota fiscal, ela é uma infração só. Então, é esse um ponto que se entende que deve ser levado em consideração, especialmente para evitar também, por exemplo, injustiças que poderiam acontecer no caso de um estabelecimento que, por algum motivo, tem um problema com o ECF e ele tenha poucas operações, ele vai acabar tendo uma infração, uma multa muito menor do que considerado um estabelecimento que possui mais operações, né? Então, é esse o ponto. Imaginemos aqui um problema aí na ECF, o estabelecimento que emitiu 5.000 documentos vai ter uma infração muito maior do que aquele que emitiu poucas infrações e poucos documentos fiscais e até mesmo em valores maiores. Então, esse é um ponto aí que a gente entende que tem que ser considerado aí na aplicação dessa multa, já que a infração ela existiu, isso é um fato inegável. Tá? Com essas considerações, eu gostaria de agradecer a atenção e opinar e pugnar pela parcial procedência da autuação com uma redução substancial da multa aplicada. Obrigado, doutor Bernardo. Senhores, processo em discussão. Alguma discussão com relação à matéria? Doutora Mônica Castelo, com a palavra. Na realidade, mas assim, para prestar um esclarecimento, né, com relação ao argumento da defesa, as reduções Z, elas são necessariamente que ser emitidas ao final de cada dia, por cada equipamento fiscal.
não é? O argumento de que deveria ser retirado o SF da loja para ir a um laboratório terceirizado, na minha concepção, só confirma a infração detectada, né? Porque, veja, o supermercados, Pão de Açúcar, todos eles, né? Todas essas empresas que têm vários SFs, eles têm que ser emitidos ao final de cada dia, né? Como disse muito bem aqui a legislação, por isso que eu fiz questão de ler durante o meu relato, ao final de cada dia, a redução Z de cada equipamento. Tá? E essa redução Z vai fazer o quê? Com que todos aqueles valores sejam totalizados e então sejam encaminhados para uma leitura de memória fiscal. Tá? Então, assim, é uma forma de condensar todos os valores que foram somados por cada ECF e por cada dia. Por isso que tem sim que ser emitido por dia, por documento e por cada ECF. Tá? A própria legislação aqui, exatamente entendendo a necessidade de individualizar essas operações, é que aplica a multa por documento fiscal. Tá? Então, por isso que não é possível digamos assim, a gente considerar a questão da parcial procedência da multa como se fosse uma única infração. Porque, de fato, é uma infração que foi praticada por não ter sido emitida por dia, por equipamento, e realmente o equipamento ele não tem que sair da empresa, é algo que o próprio usuário, né, o servidor lá, o funcionário, faz ao final de cada dia em determinado horário. Né? Então, assim, eu entendo que realmente a infração ela está devidamente caracterizada, tá? E o meu sentimento é no sentido realmente de confirmar a procedência da acusação fiscal nesses termos. Obrigado, doutora Mônica. Mais algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria em discussão? Doutor William Falcão com a palavra. Senhor presidente, a conselheira Mônica já falou e contemplou, mas só eu gostaria de dizer que tem um decreto 29.907, de 28 de setembro de 2009, que trata especificamente sobre a questão de memória fiscal, redução Z, que aqui, no caso concreto, desse auto-infração, né, conselheira Mônica, está tratando de redução Z, que são 5.267 leituras, e da memória fiscal, que são 168 leituras. Como a conselheira Mônica já falou, a redução Z tem que ser diária. Já a memória fiscal, não. A memória fiscal é emitida ao final de cada período de apuração, o mensal. E assim o fiscal fez, ele listou aqui na planilha o caixa 1 ao caixa 20, e cada caixa quais a leitura. Por exemplo, aí o caixa 1 não teve problema, o 2 não teve problema, nenhum teve. Aí o caixa 4 deixou de emitir 12 leituras da memória fiscal, que é uma vez ao mês, né? E foi mostrando isso. No final foram 168 leituras de memória fiscal não lançadas pelo contribuinte ou não apresentadas. E a redução Z, ele fez o quadro de dias, né, úteis comerciados de janeiro a dezembro, que são 355 dias. Então, foi verificado para cada caixa. Caixa 1, foram emitidas ou entregues, né? Não emitidas, só 85. Caixa 3, 42, aí foi. Aí já os caixas 9 ao 20, todos eles não emitiram nenhuma redução Z, cada um deles 355, que deu esse valor bem elevado, 5.267, redução Z. Está lá no artigo 34, no parágrafo 4, que diz, ao final de cada dia de funcionamento, o estabelecimento será emitida a redução Z de todos os ECF autorizados, observando que na hipótese de funcionamento contínuo, a leitura será realizada às 24 horas, contínuo, 24 horas. Exceto no caso de ECF que emita registro de venda, cuja emissão poderá ser efetuada até às 6 horas do dia seguinte ao do movimento. E a redução Z, parágrafo 5º, deve ser mantida à disposição do fisco pelo prazo decadencial. É isso que o fiscal alegou, pediu, o contribuinte não entregou, ele verificou no sistema do contribuinte se tinha isso aí, não tinha. Então, o advogado da parte está pedindo, dizendo que a multa é muito elevada, R$100 mil, pedindo uma redução, mas eu não vejo onde estaria essa resolução, porque a penalidade está própria sobre o caso, isso é considerado documento fiscal,
Está no artigo 123, 7A, que é a multa de 5, né? Ou seja, 5 FIIs por cada documento desse que deixou de ser emitido. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Algum outro conselheiro quer se manifestar sobre o processo? Doutora Mônica, não há nenhuma preliminar, apenas esse questionamento com relação à multa de caráter confiscatório, né? Pergunta, então, como a senhora vota. Senhor presidente, eu voto por conhecer do recurso, negar provimento para confirmar a decisão de procedência da acusação fiscal nos termos de julgamento singular e parecer e manifestação aqui da Procuradoria. Eu indago se há algum voto sentido contrário. Não havendo, esta Câmara, por decisão unânime, conhece o recurso, nega provimento para julgar procedente a acusação fiscal nos termos de julgamento singular e de acordo com a manifestação da célula de assessoria, ratificada em sessão do Procurador do Estado. Esta é a decisão para o primeiro processo da pauta e vamos dar seguimento. Anuncio o processo de recurso 93... Presidente. Pois não, doutor Bernardo? Não, eu só vou lhe fazer um pedido. O senhor permite que eu saia do julgamento aqui e entre de novo pelo celular? É só porque eu não estou conseguindo acompanhar algumas manifestações. Ok, tranquilo. Eu vou pedir aqui já a entrada aqui pelo celular aqui. Ok, aguarda. Doutor Bernardo, nos escuta? O seu som está desligado, o microfone. Perfeito, agora eu escuto bem, enxergo todos bem. Desculpa aí o problema aqui, mas é só porque eu não estava escutando vossas senhorias aqui. Ok. Então, restabelecido o contato, restabelecida aí a nossa conexão, né? Vamos dar prosseguimento. O senhor escutou a decisão do Escutei. Ok. Então, vamos dar prosseguimento ao segundo processo da pauta, o processo de recurso de número 1/93/2020, auto de infração 2019, 17446, em que é recorrente Lojas Renner S.A., recorrido sério julgamento de primeira instância, a conselheira relatora, a doutora Mônica Maria Castelo, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância, a célula de assessoria processual tributária também indica aqui a procedência do feito. Doutor Bernardo, no momento oportuno, concederei a palavra, e nesse momento a conselheira relatora fará o relato do processo anunciado. Doutora Mônica, com a palavra. Obrigada, presidente. Esse processo aqui das lojas, cujo autor é da Lojas Renner, refere-se a crédito indevido relativo à emissão de nota fiscal em devolução, sem os requisitos básicos exigidos pela legislação pertinente. O levantamento fiscal verificou-se haver divergência de informações entre as notas fiscais eletrônicas de devolução e os registrados nos arquivos da escrita fiscal digital do contribuinte, o que resultou em crédito indevido de ICMS. No curso da ação fiscal, foi verificado que o contribuinte se creditou de imposto decorrente de operações de entradas de mercadorias em razão de devolução de consumidor final em desacordo com a legislação do imposto. Ausentes, de acordo com a legislação, né, os requisitos que deveriam ser observados para que o contribuinte tenha direito a se creditar. E aqui é citado o artigo 673, que diz o seguinte: será permitido também o aproveitamento do crédito quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de nota fiscal, devendo a mercadoria ser acompanhada de declaração expedida pelo comprador contendo discriminação da mercadoria devolvida, motivo da devolução, o número e a data da emissão da nota fiscal originária, exceto quando a declaração for prestada na própria nota fiscal. Parágrafo 1º. No ato da entrada da mercadoria, deve o vendedor emitir a nota fiscal de entrada
que, além de obedecer ao seu preenchimento a todas as normas regulamentares pertinentes, deverá conter a indicação do número, data da emissão da nota fiscal ordinária e o valor do imposto relativo à mercadoria devolvida. Quando o estabelecimento vendedor assumir o encargo de retirar ou transportar a mercadoria devolvida, além da declaração, deverá a nota fiscal em entrada acompanhar seu trânsito. Parágrafo 3º. O direito ao aproveitamento do crédito de que se trata esse artigo somente será reconhecido se a devolução ocorrer no prazo de 30 dias, contada da data efetiva da entrega da mercadoria. Então, de acordo com o levantamento que foi realizado, esses requisitos não foram atendidos, tá? Seja por questão de não mencionar o número da nota fiscal de saída, de origem, ou porque estaria além do prazo dos 30 dias, conforme determina a legislação. Processo, então, o contribuinte apresenta impugnação, que de forma sucinta disse o seguinte, que ocorreu a operação de devolução, que o contribuinte tem direito ao crédito, garantia de aproveitamento do crédito do ICMS, princípio da não cumulatividade, a necessidade da realização de perícia. Então, o processo seguiu para o julgamento singular, que, analisando as questões suscitadas pela defesa, ele fundamenta que a matéria, né, que nós estamos aqui discutindo, ela está disposta no decreto 24.569/97, no artigo, ela coloca aqui principalmente o artigo 62, inciso 1, onde diz que fica assegurado o direito ao crédito quando a mercadoria anteriormente onerada pelo imposto for objeto de devolução por consumidor final, na forma e nos prazos previstos no artigo 673, que foi isso que eu acabei de ler. Diz que o artigo 672, a devolução de mercadoria realizada entre contribuintes, será permitido o crédito do ICMS pago relativamente à sua entrada, observando os procedimentos. Pelo estabelecimento que fizer a devolução, quer emitir nota fiscal para acompanhar a mercadoria, com indicação do número, pelo estabelecimento que receber a mercadoria em devolução, escrituração, provar pelos registros contábeis e fiscais e mais elementos sua escrita, a restituição do crédito, seu valor, substituição de mercadoria. E aí o 673 que eu já fiz menção, né? Fala ainda aqui o artigo 25 do decreto 29.907, que as devoluções de mercadoria cuja saída foi acobertada do documento fiscal emitido por ECF serão efetuadas por meio de nota fiscal de entrada, devendo ser emitida uma nota fiscal para cada documento fiscal a ser anulado durante o dia de funcionamento, exceto no caso dos cancelamentos previstos no artigo 24. Parágrafo 1º, na hipótese que trata o caput, os documentos fiscais relativos à operação de saída originária emitidos pelo SF deverão ser apresentados, podendo, em substituição a estes, ser expedida a declaração contendo a identificação, nome, CPF, assinatura de pessoas que está efetuada a devolução, bem como as mercadorias devolvidas e o motivo. E aqui aí ele explica como é que deve ser feito, né, todo esse procedimento, e que não foi, né, não foi observado. E por conta disso, né, a julgadora singular entende pela caracterização da acusação fiscal e julga procedente. O processo segue e o contribuinte, ele apresentando aqui o seu recurso, ele diz o seguinte, que o desfazimento da operação possibilita o aproveitamento dos respectivos créditos, considerando o princípio da não cumulatividade do imposto, que a infração não poderia ensejar pagamento do imposto, seria somente um descumprimento de obrigação de natureza acessória, que as devoluções representam somente 4,26% das saídas totais. Por fim, pede a desconstituição do crédito tributário. E ele também, ele reitera o pedido de perícia, mas ele faz assim de uma maneira assim, genérica, não apresenta maiores argumentos. Apenas solicita, né? E aí o processo segue para a assessoria processual tributária, onde também vão ser analisadas essas questões. Presidente. Pois não? Pois não, doutor Matheus. Pois não? Opa. Ficou emudeceu aqui um pouco, aqui eu não estava escutando nada. Mas estabeleceu, né, a conexão? Mas agora acho que está tudo ok. Então, posso manifestar, então? A doutora Mônica está concluindo. Eu estou terminando, doutor Matheus. Está concluindo. Ok. Não. A assessoria processual analisa as questões e aí decide também pela procedência da acusação fiscal. Pronto, doutor Matheus, pode falar. Senhor presidente,
Pode, Doutora doutor Matheus. Mônica, sempre especial, especialíssima. Doutor Bernardo, no processo anterior, o doutor Bernardo fez até um pedido e que me pareceu razoável, aí uma ligeira consideração em respeito à manifestação que ele fez, é que seria a aplicação da penalidade não por cada documento, mas sim pela infração em si que foi cometida. Infelizmente, nesse caso, não era possível fazer essa aplicação, porque a lei que trata da aplicação da sanção, estabelece claramente que é por documento fiscal que deixou de ser produzido, que deixou de ser entregue. Essa é a razão pela qual, aí, diante da norma posta, que não se poderia fazer nada em relação à aplicação de uma sanção ou de um valor inferior de sanção. Essas considerações só em consideração à manifestação do doutor Bernardo no processo anterior. Bem, no processo que ora se analisa, o que ocorre é que o contribuinte, sim, tem direito ao crédito do ICMS proveniente das devoluções de mercadorias. E nós sabemos, isso é verdadeiro, que nessas grandes empresas, de magazine principalmente, a quantidade de devoluções que é feita é enorme, né, para trocar o produto, etc. e tal. Isso é um procedimento. Quem já não fez isso, às vezes até nós perdemos o cupom fiscal, não temos mais o cupom fiscal, e nos dirigimos às lojas, e as lojas, a maior parte nos atende, até mesmo sem o cupom fiscal, ela nos atende e tal. Algumas até com prazo superior a 30 dias fazem a troca do produto. O que elas desejam nessas situações é atender ao cliente. Né? Bem, isso é perfeitamente explicável, certas coisas que acontecem na empresa, mas alguns cuidados devem ser tomados pela empresa para validar o crédito, porque há necessidade de um controle por parte do fisco. Não é que todas as empresas vão agir dessa forma, mas quando há uma devolução de mercadoria, há necessidade de que seja feita uma relação entre a nota fiscal que foi emitida e a mercadoria que está sendo devolvida e aquele crédito que está sendo aproveitado, que vai ser utilizado para anular a operação que foi realizada anteriormente. Há necessidade desse controle, porque sem isso o fisco, qualquer contribuinte, e aí não estou dizendo que é o caso da empresa Hora Autuada, tem agido dessa forma, mas o fato é que sem isso a Fazenda não tem controle sobre o que está sendo realizado, se aquele crédito que foi lançado efetivamente é um crédito válido, se é um crédito legítimo. Essa é a razão da exigência de que nos documentos de devolução de mercadoria pelo consumidor final haja indicação do cupom originário. A empresa dá notícia de que sim, que isso seria feito posteriormente, inclusive através da etiqueta. Quando é emitido o cupom fiscal, quando é a saída da mercadoria, normalmente se faz com base naquela etiqueta. A etiqueta ali está registrado o modelo, o tipo do produto. E ela, então, através dessa etiqueta, poderia reestabelecer, quando o contribuinte não tem aquele cupom fiscal, poderia estabelecer a identificação daquela mercadoria que está sendo devolvida e do crédito que foi aproveitado. Ainda que posteriormente, mas ele poderia fazer isso. O fato é que, no presente caso, ele não conseguiu se desincumbir dessa necessidade de correlação, de fazer a correlação entre o cupom fiscal e o crédito que foi aproveitado. Diante desse fato, é que o agente fiscal efetuou o lançamento do crédito tributário por crédito indevido. Então, senhores, não vejo no presente caso, ainda que os argumentos sejam razoáveis e tal, mas faltou um elemento probatório de modo que se pudesse afastar a acusação contida na inicial. Essas são as razões pelas quais a Procuradoria, senhor presidente, entende que o caso é de procedência da acusação fiscal. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Passo a palavra, então, doutor Bernardo, para as suas considerações referentes ao processo em discussão.
Perfeito, muito obrigado pela palavra, doutor presidente. Cumprimentar novamente a todos os jogadores, ao doutor Matheus, agora enxergo todos aí se movimentando também, bem melhor para acompanhar o julgamento. Até peço desculpa aí pelo problema técnico inicialmente. E o que eu gostaria de trazer aqui para esse caso é um pouco essa realidade aí que acho que já foi referida pelo doutor Matheus, que aqui a gente está falando de uma loja que fica estabelecida no shopping, é uma loja que está dentro do shopping, é uma loja que vende uma quantidade, um volume enorme de vestuários, que é uma mercadoria que se sabe que geralmente dá um problema com troca, tamanho, algum defeito, muitas vezes são dadas de presente para uma outra pessoa e não quem dá o presente não vai dar a nota fiscal, o cupom fiscal emitido lá na saída. Então, essa é uma realidade da operação da recorrente, né? A gente não está tratando aqui de um caso, por exemplo, que é uma indústria ou um comércio de produtos maiores, valores maiores, que está tendo uma devolução e não tem nenhum registro. A gente está falando aqui de uma empresa que é uma realidade desse setor, né? O comércio varejista ele não consegue atuar sem permitir que as pessoas, que os consumidores possam devolver esses produtos, trocar eles, quem é presenteado com esses produtos poder fazer essas trocas, e muitas vezes os consumidores, pessoas físicas que estão passando no shopping, não tem nenhum elemento relativo à saída. Então, é um ato aí que a empresa inclusive aceita trocas em outros estabelecimentos. Então, por exemplo, Fortaleza tem 2 lojas Renner. Pode um consumidor comprar numa loja e devolver na outra, isso não tem problema nenhum, desde que tenha a etiqueta, é claro, e esse é o principal documento que a empresa internamente utiliza para verificar as operações. E isso tudo tem nos autos, a gente tem a prova da entrada, tem isso na FD. Então, a gente tem essa situação, que é uma situação de realidade, né? Realidade da operação, realidade do negócio, e que nesse caso, a gente trazendo em números, eu acho que isso é um dado muito relevante, a gente está falando de 4% das operações que foram efetivadas pela empresa. Então, nós temos ali mais de 190 mil saídas no período autuado, que cerca de 8 mil houveram essa devolução. Isso é um dado que é, inclusive, baixo para esse tipo de ramo, de setor. Se a gente for ver, sei lá, 4 a cada 100 camisetas que são comercializadas são devolvidas. Então, o ponto aqui que a gente sustenta, e muito com base na questão do direito ao crédito, né? Porque a autuação, na realidade, ela decorre por supostos cumprimentos de obrigação acessória. Então, se é o caso do descumprimento de obrigação acessória, deveria ser aplicada uma multa contra a empresa por não ter indicado no documento de entrada as informações previstas na legislação, mas afastar e não reconhecer esse crédito, que é muito claro nesse caso, especialmente pela realidade da operação da loja Renner, situada num shopping, é algo que acaba ferindo o direito da não cumulatividade, a própria estrutura jurídica tributária do ICMS, porque não se tem dúvidas, assim, imagino eu, em relação à questão aqui da entrada dessas mercadorias, que nós estamos falando que não representam nem 5% do total de saídas, né? Então, acho que esse aqui é o que a gente busca trazer aqui, que seja analisado, seja cotejado a autuação, hora tratada, com a realidade do setor, com a realidade da Lojas Renner. A gente não está falando de uma loja uma loja menor, que talvez não tenha tanto controle, mas a gente está falando da loja Renner, que é uma loja conhecida por permitir devoluções, inclusive o doutor Matheus falou muitas vezes acima do prazo permitido, porque ela busca não só atender todas as disposições do Código de Defesa ao Consumidor, mas como tratar os consumidores da melhor forma, né? De uma forma digna, que eles não possam ser prejudicados daqui a pouco porque ganhou um presente fazendo 30 dias da compra, ou daqui a pouco foi usar a roupa 30 dias depois e
e viu que não servia. Então, eu acho que essa é a realidade que a gente está trazendo, porque, ao mesmo tempo, isso acaba influenciando na questão do consumidor, né? Daqui a pouco a conclusão que se chegaria é que, olha, não dá para... É melhor não facilitar para o consumidor, porque pode se prejudicar com o fisco, quando, na realidade, essa estrutura ela tem que ser analisada em conjunto, né? Então, acho que a loja Zener ela tem um lastro histórico suficiente para permitir que se analise esse caso, se enxergue que 4%, menos 5% de devoluções de todas as saídas é um número muito ínfimo e certamente representa as devoluções que uma empresa localizada num shopping recebe em devolução. Então, se tem alguma infração, e pode ser que Vossa Excelência chegue à conclusão que há uma infração, seria uma infração de ordem formal em relação às informações indicadas na nota de devolução, mas não em relação ao direito ao crédito, que nesse caso aí, pela realidade do negócio, da estrutura, da situação da empresa, da própria empresa, é muito claro. Obrigado, doutor Bernardo. Senhores, processo em discussão. Doutor Carlos César Pierre, pela ordem, depois a doutora... Eu prefiro escutar a relatora primeiro, presidente, ela está mais afeita ao processo. Então, a relatora... inverteria a ordem, então, doutora Mônica com a palavra. O seu som está desligado, doutora Mônica. Desculpe. Obrigada aqui, doutor Pierre, pela deferência. Ouvindo atentamente aqui, né, os argumentos de defesa, embora, assim, muito pertinentes, claro, né, porque eu, como consumidora, eu realmente me beneficio, né, quando uma loja, ela aceita a questão da devolução, né, mas, assim, é muito importante que a gente deixe claro que essas questões, né, inclusive há um artigo previsto até no próprio Código Tributário, onde fala que as convenções particulares, elas não podem, relativamente à questão de responsabilidade e pagamento do imposto, né, elas não podem se opor à fazenda pública, né. Então, assim, quando o contribuinte ele decide acolher, né, esse consumidor que vai à sua loja fazer devolução, ela está tendo realmente um benefício também, porque aquele consumidor que vai lá devolver a sua mercadoria, muitas vezes ele sai satisfeito, ele retorna, né? Então a empresa tem um ganho com isso. Muitas vezes ele não vai só apenas trocar aquela peça, ele acaba comprando muitas outras coisas. Enfim, a empresa tem também benefício. Independente disso, se a pessoa só for mesmo trocar aquela peça, seja o que for, a empresa, ela pode ou não, é um direito dela fazer. Quando ela fizer essa devolução, ela aceitar fazer, ela tem que fazer de acordo com o que determina a legislação. Se ela fizer dentro do prazo dos 30 dias, obedecendo todos os requisitos que a legislação impõe, determina, ela tem direito ao crédito. Ela poderá fazer, porque realmente existem lojas que aceitam a devolução a um prazo bem superior a 30 dias. Tem empresas que 60, um ano, se você for lá, tanto com a etiqueta, você consegue trocar a mercadoria, é verdade. O que a empresa não pode é se creditar. Né? Então, ela pode resolver, ela pode aceitar a mercadoria de volta, pode. Né? Então, assim, a questão que está sendo colocada aqui é a questão do crédito. O Estado diz assim, tudo bem, você receba a sua mercadoria de volta, mas com relação ao crédito, somente dentro dessas condições que a legislação determina, que não foram obedecidas, e dentro de um prazo de 30 dias que também não foi obedecido. Então, assim, foi feito todo esse levantamento, onde foi caracterizado, foi verificado isso. Né? Então, assim, realmente eu entendo, até a minha questão da perícia aqui foi feito solicitado de uma maneira genérica, né? O contribuinte, ele, de fato, não refuta a acusação, dizendo, não, está errado, foi feito assim, tal. Então, eu entendo que realmente no caso aqui, a autuação está devidamente caracterizada, sim, né? Então, eu já me manifestando nesse sentido, presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Pierre, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer uma questão que eu fiquei um pouco dúbio aqui no meu entendimento. Eu estava lendo a autuação, e ele fala aqui do 673, certo? E ele diz primeiro
do 673, ele disse que não foram cumpridos alguns requisitos, como a declaração pelo comprador. Ele só fala disso aqui. Mais na frente, certo? Ele fala também que o contribuinte apresentou as notas fiscais de devolução e tal e tal. Não ficou claro para mim, porque eu queria saber o seguinte: ele autuou por falta dessa declaração do comprador, de que não tem a discriminação e tal, ou porque ele entendeu que não há como se identificar a mercadoria que foi devolvida. Porque, veja bem, a leitura do 673, o que me deixou claro aqui, que o crédito não será admitido, reconhecido, num prazo, se ele ocorrer após o prazo de 30 dias. Tudo bem, aí eu não tenho problema, né? O parágrafo 6º diz também que as normas desse artigo não se aplicam a operações que foram tidas por pontos fiscais sem discriminação da mercadoria. Mas me parece que o 673, ele não condiciona, certo, o crédito a essa. Ele diz que deve ter essa declaração do comprador, certo? Mas no caso, no meu entendimento, né? No caso da inexistência da declaração desse comprador, não tornaria a nota fiscal de entrada, de devolução, inidônea. Portanto, o crédito seria devido, seria um mero descumprimento de obrigação acessória, né? Então, a fiscalização me deixou parecer que o contribuinte deixou de cumprir o caput do 673, aqueles 3 incisos, declaração do comprador. Senhores, vamos ser francos aqui. Exigir que o comprador faça uma declaração exigindo isso aí, eu nunca vi em canto nenhum, né? E a nota fiscal de entrada da mercadoria, ela não se torna inidônea, portanto, o crédito seria devido, sim, ele teria o direito ao aproveitamento. Aí, se ele deixou de exigir essa declaração, ou se o contribuinte se recusou a dar, seria outra penalidade, uma obrigação acessória, se for. Mas dizer que ele não tem direito ao crédito por causa disso, eu não vejo dessa maneira, não. Certo? Se fosse o caso, aí nós teríamos que ir para outra parte. Não, as notas fiscais de entrada, que é de devolução, certo? Emitidas pelo vendedor, são inidôneas. Por quê? Porque não contém tais requisitos. Mas eu não vi isso propriamente, não. O que o fiscal diz, ele menciona que o contribuinte, depois de pedir esses requisitos, apresentou documentos que comprovavam isso aí, né? Alguns sim, outros parcialmente, né? Mas eu entendo que o que ele disse aqui foi que deixou de cumprir as 3 incisos, aquela declaração do comprador da mercadoria, fazendo referência a isso aí. Isso eu entendo que não torna a nota fiscal de entrada e devolução de mercadoria inidônea, não. E que, portanto, ele teria direito ao aproveitamento do crédito. É isso, senhores. Obrigado, doutor Pierre. Parece que o doutor Bernardo saiu momentaneamente. Algum conselheiro quer se manifestar? Aguardaremos aí o retorno. A Ana Paula, se tiver o contato dele. Senhor presidente. Pois não, doutora Helena. Respondendo aí ao questionamento do doutor Pierre, assim, não respondendo, mas tentando apenas complementar aí os questionamentos. Aqui nas informações complementares, doutor Pierre, a gente vê, assim, não é só por conta dessa ausência de informação no documento, não. Quando a gente vai aqui para as informações complementares, o fiscal, ele relaciona aqui uma série de inconsistências que ele detectou nesses documentos na tomada desse crédito, em relação a esse documento na tomada desse crédito. Ele diz assim, ó, colocados os procedimentos para a fruição do crédito fiscal, verificamos que o contribuinte não observou os aludidos comandos realizando indevido crédito fiscal decorrente de operações declarados disponibilizados em algumas das notas de devolução. Não há posição... Helena, só um momento, deixa eu localizar a parte que você está falando aqui. É bem nas informações complementares. É enorme, né? Qual é aqui? Onde é mais ou menos aqui? Deixa eu te dizer a página. Na página 5.
Certo, sim, que eu estava Na lendo página embaixo. 5, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, ele vem aqui relacionando uma série de inconsistências que ele verificou, não só esse aí foi um dos indícios, mas ele diz assim, ó, observou-se das operações que se encontram na tabela da planilha, disponibilizar junto a essa informação complementar, emissão de nota de entrada para contribuinte. Em algumas das notas de evolução, não há a posição do motivo da devolução. Isso aí é um dos que é o que você está citando, que eu concordo com você, no caso de devolução, pessoa física que troca e tudo mais, realmente, e querer exigir que se coloque aí o motivo da devolução, realmente seria uma exigência exacerbada. Mas ele diz assim, a ausência do número e data da emissão da nota fiscal ou cupom fiscal originário referente aos itens da devolução. Em outras notas, o contribuinte transcreveu junto à descrição da mercadoria no corpo da nota fiscal de entrada, contador de ordem de operações que se reveste num cupom fiscal originário de venda igual a zero, não sendo possível tal fato, pois os contadores das ECFs iniciam-se pelo contador 01. Ele também fala aqui, lá na frente, sobre a questão dos prazos para a devolução, que não está dentro do prazo de 30 dias. Então, assim, essa questão que você citou é apenas uma das inconsistências detectadas com relação a esse crédito indevidamente tomado. Mas existe uma série de inconsistências outras que ele verificou também, que, no seu entender, não daria realmente direito a esse crédito. Por quê? Porque o contribuinte não adotou os procedimentos que ele deveria ter tomado com relação à devolução dessas mercadorias. Com relação a prazo da devolução, com relação à existência de data do documento fiscal, com relação à inconsistência nos itens citados. Então, assim, foi uma série realmente de inconsistências detectadas. Pela ordem, doutor Matheus Viana Neto. Doutor Matheus Viana. É isso, senhor presidente. A observação feita pela doutora Helena, ela esclareceu a situação que deu ensejo, ou as situações que deram ensejo à autuação. Não foi só a falta de emissão da nota fiscal, foram pelo menos aí umas 4, ele lista, tem uma planilhazinha que ele lista essas situações que deram ensejo. Foram vários procedimentos. O procedimento que poderia causar alguma dúvida em relação ao cumprimento da obrigação, porque, veja, quando o doutor Pierre ele diz, olha, mas isso aí não caracteriza só um descumprimento de uma obrigação, outra não. Por exemplo, se o contribuinte adotou todos os procedimentos, mas não indicou os motivos da devolução, porque realmente o motivo da devolução, cada contribuinte indicar no cupom, cada contribuinte, eu digo a loja, e indicar porque é que o seu cliente está devolvendo, o cliente devolve pelos mais diversos motivos, a peça não está boa, ele depois não simpatizou, ficou apertada, ficou frouxa, sei lá, qualquer coisa. Então, a exigência dos motivos da devolução realmente seria uma obrigação a ser cumprida, mas que não seria suficiente para afastar o direito ao crédito do ICMS. Claro que não. Mas o que acontece é que nessas operações indicadas, não é esse tipo de situação que me parece que ensejou a autuação, como já exposto pela doutora Helena e pela doutora Mônica em seu relato. Na verdade, ele faltou um elemento fundamental, e é isso que me parece que é mais importante. É a relação entre a mercadoria que está sendo devolvida e o cupom fiscal, o cupom fiscal seria até o COO, como é que é, de ordem, que ele chama, contador de ordem de operação. Isso, é esse aí que indica onde está localizado o cupom fiscal e, portanto, a mercadoria que está sendo devolvida. Esse elemento é fundamental, que ele não indicou. Agora, se poderia questionar também, e aí a questão da devolução em prazo superior a 30 dias, que veda o crédito. Aí se poderia, então, dizer, não, mas vedar o crédito por conta de 30 dias
E se o contribuinte receber a mercadoria com mais de 30 dias não pode se creditar do imposto, aí também foi uma norma de segurança prevista na nossa legislação. Em relação aos contribuintes comuns, que entre empresas jurídicas e tal, não há essa limitação de prazo. As devoluções podem ocorrer com direito ao crédito em prazo qualquer, não há limitação. Mas em relação especificamente ao consumidor final, o objetivo da norma foi evitar também manipulações, estabelecer um prazo de 30 dias, até porque normalmente, isso é verdadeiro também, o consumidor final, o cliente, pessoa física, quando ele vai devolver uma mercadoria que ele adquiriu, ele o faz no prazo inferior a 30 dias. Né? Insatisfeitos são os casos superiores a 30 dias, são casos excepcionais. Até porque a empresa também ela cria restrições, ela diz que não aceita. Tem a ver, inclusive, com o Código de Defesa do Consumidor e com as normas que são estabelecidas pela própria empresa. Então, o que se poderia questionar no presente caso aí seria essas duas situações. Mas vejam, é que faltou por parte da recorrente se desincumbir-se melhor desse elemento probatório também. Me parece que aí faltou indicar quais os cupons que ocorreram isso e tal, quer dizer, ele não se desincumbiu da tarefa de contraditar a acusação. É bem verdade, aí o doutor Bernardo já se referiu, quando ele diz, mas a quantidade de documentos fiscais é enorme, né, para fazer isso, a dificuldade e tal. Mas veja, desde aquela época da autuação até agora, ele poderia ter se desincumbido dessa tarefa, solicitado à empresa, a parte a parte fiscal da empresa que apresentasse tais documentos, mas, infelizmente, não apresentou. Então, por isso que a Procuradoria mantém o entendimento já manifestado anteriormente. É isso, senhor presidente. Ok. Doutor Pierre tinha solicitado a palavra. Presidente, eu vou esperar a parte se manifestar. A Procuradoria se manifestou, ele levantou a mão, está solicitando. Vamos verificar se tem mais algum conselheiro que quer se manifestar. Eu deixaria, a título de esclarecimento, doutor Bernardo, a sua imagem congelou. Não sei se consegue nos ouvir. Doutor Bernardo, o senhor quer se manifestar? Opa, consigo escutar sim, consigo escutar você sim. Não, Por só favor. queria colocar aqui que é por isso que também tem um pedido de perícia, né? Eu acho que o ponto aqui que é fundamental é que, assim, se for mantido esse auto, a conclusão que está tendo é que durante todo o período autuado não houve uma devolução, nenhuma devolução houve. Então, é algo que a realidade ela é muito forte nesse caso para afastar a aplicação dessa norma da forma como está posta. É uma norma que busca visar o controle nessas devoluções, mas que certamente, se a gente pensar que estamos tratando da loja Renner, que é uma loja conhecida no mercado, né, busca sempre cumprir suas obrigações, tem estabelecimentos em todos os estados aí da federação, tem 2 lojas em shopping aí em Fortaleza. É um elemento também da realidade importante, e essa perícia pode ser suficiente para, talvez, através de documentos internos da empresa, demonstrar, pelo menos, que a mercadoria estava vinculada a uma saída, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental, né? São vários motivos ali da auto de infração para a glosa de crédito, né? Alguns são relativos aos 30 dias, né? Aí é uma outra discussão, mas o fato é que, volto a dizer, está se punindo o descumprimento de uma obrigação acessória por conta, em detrimento de um crédito que a empresa certamente tem esse direito, especialmente considerando o volume de devoluções, que é muito ínfimo comparado com as operações. Então, esse é o ponto. Então, se tem algum problema, alguma questão em relação à prova, por isso que um pedido de perícia é fundamental nesse caso. Obrigado, doutor Bernardo, pelos esclarecimentos. Doutor Pierre, quer se manifestar agora? Sim, senhor presidente, muito obrigado. Me chamou a atenção aqui, que no relatório da fiscalização,
ele diz que nas notas de devolução não tinha referência ao cupom fiscal. Apresentou uma lista com tais informações da nota fiscal de devolução que não constam na informação. O contribuinte, depois de intimado, ele apresentou uma relação de documentos que comprovavam as devoluções, o número do cupom fiscal com a devolução. Mas o fiscal diz aqui, porém, que não consta nas planilhas, porém, verificou-se que o contribuinte anexou informações da nota fiscais que não constam da planilha de devolução sem referência, né? E, além disso, conforme já foi exposto, as informações e documentos de venda do produto, se fossem compatíveis com a nota fiscal de devolução objeto da ação e aplique, deveriam estar no corpo das referidas notas fiscais de devolução. O que me parece aqui é o seguinte, a fiscalização, ela percebeu que tem documentos que comprovam que se tratam de devoluções. Ela está glosando o crédito porque não constam essas informações na nota fiscal de devolução da indicação do número e data da emissão da nota fiscal originária e o valor do imposto relativo à mercadoria. Um desses três, ou então dos 30 dias. Né? A dos 30 dias eu fico até calado, que a legislação diz, se é 30 dias eu não posso fazer nada. Mas, assim, com questão a essa daqui, a própria Lei Candir ou o nosso artigo 62, que ele fala desses condicionantes aqui, me parece que, se o contribuinte comprova essas operações, embora não conste no corpo da nota fiscal, que me parece que é o caso aqui, o que ele diz aqui tinha que estar na nota, não está, portanto, ele não vai considerar, me parece que não pode ser inviabilizado o direito ao crédito. E o contribuinte teria, sim, direito a esse crédito, ele teria descumprido uma obrigação acessória, mas tornar a nota fiscal inidônea, que esse é o entendimento da entrada, porque não tem esses dados, e desconsiderar esses créditos, porque ela não apresentou esses dados no corpo, eu acho que essa condicionante, isso aqui não existe, não, no artigo, não. Tem que ter, e se não tiver, ele não tem direito ao crédito, veja bem, o parágrafo 3º, ele é taxativo, não tem direito se for 30 dias. Mas o outro diz que tem que ter, mas o fato de não ter seria outra penalidade. Eu acho que uma obrigação seria um descumprimento de obrigação acessória. Neste caso, a fiscalização diz que o contribuinte apresentou os documentos que comprovavam a devolução. Só não constava na nota. Então, eu entendo que não existe essa condicionante, certo, para o aproveitamento do crédito, não. O contribuinte tem direito ao aproveitamento do crédito, já que ele comprovou durante a fiscalização essa relação, só não constou na corte das notas. É isso. Doutora Mônica e doutor William, pela ordem. Só para lembrar que a gente também tem que não só fazer menção ao artigo 673, mas também ao artigo 62, onde assegura o direito ao crédito, né? Em que fica assegurado o direito do crédito com relação às devoluções por consumidor final na forma e nos prazos previstos no artigo 673. Então, eu entendo, sim, que todos os requisitos para a questão da devolução, eles devem ser observados na forma e nos prazos que estão previstos no artigo 673. Eu entendo que o auto de infração demonstrou que realmente esses documentos, eles não estão na forma e no prazo do artigo 673. Por conta disso é que foi feito todo esse levantamento, onde foram constatadas essas situações em que o contribuinte, e ficou muito bem colocado, né, que o contribuinte, ele não trouxe em nenhum momento uma prova para dizer assim, olha, dentro dessas relações aqui acontece isso e isso. Não foi trazido isso. Tá? Então, assim, eu entendo realmente que a fiscalização, no caso, a autuação, ela está devidamente caracterizada. Foi feito um trabalho minucioso de juntar essa documentação toda e foi constatado isso. Né? Não é um mero descumprimento de obrigação acessória. E esse descumprimento de obrigação acessória enseja, sim, uma cobrança de imposto. Se você não emitir a nota fiscal, é um mero descumprimento de obrigação acessória. Mas que resulta o quê? Se você não emitiu nota fiscal na saída, você vai ter que pagar o imposto. Né? Então, assim, e a gente sabe o que a legislação fala a respeito das obrigações acessórias, né, que se tornam a principal. Então, é nesse sentido que eu entendo. Obrigado, doutora Mônica, pela ordem. Doutor William Falcão, depois o doutor Felipe Amaral. Obrigado, senhor presidente. Esse problema aí de devolução, né, desde que eu estou no CONAT, que a gente vê essa questão aí.
Eu acho parecido também com crédito indevido, porque não tem o documento fiscal, né? Tá aqui o crédito, mas aquele crédito é originado de quê? Do documento que ele registrou. Mas cadê o documento? Você tem um documento? Não. Então, mas até que eu tenho um contrato, tem alguma coisa, tudo bem. Mas você tem que ter a nota fiscal. Aqui já é menos gravoso. Ele tem um crédito que ele emitiu a nota fiscal em devolução. Mas a legislação exige motivo de devolução, número e data da emissão da nota fiscal originária e o motivo da devolução, né, que eu disse. É a discriminação da mercadoria devolvida. Mas essa devolução, o motivo da devolução, a conselheira Monte já falou, outros colegas, acho que o doutor Matheus já falou, quem vai devolver a mercadoria leva um documento aqui, não existe isso. Né? Isso daí pode, se tiver algum caso por isso aí, esse teria que ser retirado, porque isso não tem sentido. Mas, assim, quanto à nota fiscal que lança o crédito, que é a devolução que a empresa está fazendo, ela tem sim que indicar a origem daqueles créditos. Aqueles créditos são decorrentes da nota fiscal A, B, C, D. O valor de cada uma. Daí é imprescindível que tenha. Eu, pessoalmente, já vi casos de empresas dessa natureza, desse tipo de negociação aí, o contribuinte chega e devolve. Ela imediatamente não emite a nota fiscal de devolução. Eu já vi um caso desse aí, foi autuada por isso. Mas, no final, o que ela fazia? Juntava todas aquelas notas e emitia fazia um relatório e anexava a nota. Cada um tem um procedimento. Isso faz tempo que eu vi isso e foi aceito esse procedimento da empresa. Mas ficou caracterizado que toda aquela mercadoria que estava naquele relatório foi devolvida e sabia qual era a nota fiscal de origem. Aqui, eu estou me restringindo à questão de o contribuinte, na nota fiscal de devolução, que tenha sido feita uma a uma ou feita de uma forma geral, não indicou as notas fiscais. Mas parece que teve outros motivos. Parecem aí pela questão. Eu já tive, olhando aqui os relatórios, são muitos relatórios. Não consegui identificar que a nota de devolução número 10 é relativa à nota. Aqui indicou, não vi isso aqui no relatório, pode até ter, são muitos relatórios. Também vi no recurso que o contribuinte traz a título de exemplo uma nota, que está registrado um código lá, mostrando que aquela operação houve, uma nota como exemplo. Né? Mas eu também, inclusive, não alcancei aquilo que o contribuinte está dizendo. É complicado isso daí. Agora que minha parte está pedindo, e eu não acho desarrazoado, diante dos argumentos, né, dele, se a empresa tem como, né, porque diz que até entregou a documentação para o fiscal, e o fiscal não aceitou essa documentação, tinha que ser a nota de entrada, fazendo referência à nota fiscal de venda na saída, não aceitou, eu acharia até razoável, né, de mandar investigar realmente, porque na prática, todos nós sabemos que a gente chega lá na loja, simplesmente a gente assina um documento dizendo que está devolvendo aquela mercadoria. Aí a empresa emite a nota fiscal, mesmo que não constasse na nota fiscal de entrada, como a legislação existe, mas se tivesse comprovado que aquela mercadoria, naquele valor, com aquele crédito, corresponde à nota fiscal de venda, eu acho que seria aceitável. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, doutor Bernardo. Eu acho que o doutor William foi bem na linha mesmo do que eu estava vislumbrando, e a minha dificuldade aqui agora, depois de esclarecido, depois de ouvir aqui caladinho todos vocês, sempre aprendendo muito, o doutor Pierre colocou, né? Quer dizer que precisa estar na nota fiscal especificamente todas essas informações, essas exigências, ou se o contribuinte poderia, por exemplo, provar a materialidade dessa operação, né? Provar pela verdade material por outros elementos, por registro interno da empresa,
que isto efetivamente foi uma devolução e por documentos acessórios indicar a origem, tá? Então, assim, do ponto de vista teórico, né, eu entendo que sim, seria possível e por mais que ele tivesse eventualmente descumprindo alguma obrigação acessória, o crédito seria devido. Mas aí vem uma dificuldade prática, Pierre, se puder me ajudar aí. Eu ouvi atentamente que na fiscalização o contribuinte chegou a apresentar determinados documentos, né? Mas acredito que não tenha sido a totalidade, né? Eu queria saber, até da doutora Mônica também, o que é que nos autos consta do contribuinte, mesmo após a autuação, mesmo após a fiscalização, ele ter feito essa correlação. Porque se a gente simplesmente pegar como o contribuinte agora está pedindo uma perícia, aí quer dizer que como é que o fiscal faria? Ele entraria no sistema do contribuinte, ele estaria... Uma vez que o contribuinte não fez isso na própria nota fiscal, também é ônus dele, né? Por ocasião da fiscalização, por ocasião da defesa, por ocasião da instrução. E eu não sei, não estou vislumbrando aqui, no processo, se ele se desincumbiu também desse dever de comprovação da verdade material e dizer, não, especificamente, essas notas fiscais de devolução, mesmo após a autuação, por ocasião da defesa ou instrução, está aqui. Na época eu não tinha, realmente não coloquei por equívoco na nota fiscal a identificação tal qual está no decreto, mas está aqui, realmente essa é uma operação de devolução e eu consigo provar por outros meios. Essa aqui agora é uma dificuldade que eu vislumbro da gente conseguir dizer, não, foram realmente devoluções. Como é que eu vou afirmar isso categoricamente, né? E fica complicado devolver isso para uma perícia, para uma análise técnica, se o próprio contribuinte não fez o dever de casa e trazer esse acervo probatório para os autos. Então, eu não sei se, doutora Mônica, se é trazido isso na defesa ou nos próprios CDs, vê que tem aqui vários arquivos no CD, se o fiscal colacionou esses documentos que foram apresentados pelo contribuinte na fiscalização, para fazer esse link, né, entre a mercadoria que foi inicialmente vendida e a devolução. Né, se a gente conseguiria fazer isso, ou comprovar a materialidade disso, né? Essa é a minha dificuldade. Obrigado, doutor Felipe. Doutora Mônica, só lembrando, senhores, que há um pedido à parte de realização de perícia, e indago também a conselheira se há algum quesito formulado ou só foi feito de forma genérica. Doutora Mônica. Senhor presidente, eu até já me pronunciei sobre isso, né? Que ele fez apenas uma solicitação de perícia sem nenhuma comprovação, né? E sem nenhuma apresentação de quesito. Doutor Felipe, é o seguinte, existe uma observação que foi feita aqui, né? Que o contribuinte, ele justificou a prática, né? Devido a uma cultura de encantamento ao cliente, uma prática de cultura de encantamento ao cliente, e que também alega no seu sistema interno dados referentes ao documento de aquisição. Diferentemente do que foi colocado aqui ao Dr. William, eu sou contra, né, que o contribuinte apresente documentos internos. Eu acho que documentos que façam provas têm que ser aqueles documentos que estão determinados na legislação. Por quê? Porque eles seguem requisitos formais, eles seguem prazos, eles seguem uma formalidade na qual eu tenho a certeza e convicção, liquidez de que aquilo ali existe. Um documento interno da empresa eu posso fabricar do jeito que eu quero, no momento que eu quiser, da forma que eu quiser. Não estou dizendo que é o caso da empresa, mas as empresas podem fazer isso. Então, aqui não é um caso de eu aceitar ou não aceitar, é questão do que está na legislação. Quais são os documentos que podem me comprovar isso? É o que está determinado na escrita fiscal ou contábil do contribuinte. Estando fora desses dois instrumentos, né, da contabilidade e da fiscalização, da parte fiscal e da parte contábil, eu não posso, a legislação não me permite aceitar. Né? Aqui não é questão de fazer, às vezes, né, do contribuinte, por mais que o contribuinte a gente saiba que existe boa vontade, boa fé do contribuinte, eu me sinto atada, no caso aqui, ao que determina a legislação. Né? Documentos internos de qualquer empresa, por mais que ela seja idônea, e eu acredito aqui realmente que as lojas do Renner sejam idôneas, elas não servem de prova para fiscalização, né? Ou até mesmo em termos de julgamento, porque são documentos que, volto a dizer, não é o caso, que podem ser produzidos da forma que se quiser. Como é que eu vou ter a convicção de que aquilo ali é a verdade? Se não está na contabilidade, nem está na fiscalização.
e de modo contrário, né, ao que determina, no caso aqui, acho que eu acabei me perdendo. Sim, eu entendo que a questão da nota fiscal de entrada, eu sempre fui muito assim, eu acho que é um documento seríssimo. Eu vivo dizendo assim, é um cheque em branco, né, que foi permitido que a empresa tivesse para que fizesse as suas operações, e esses documentos de entrada que são feitos permitem o crédito da empresa, e por conta disso que eles têm que ser muito bem amarrados, né? Tem que seguir digamos assim, um formalismo, de fato, para que se constate que todos os requisitos estão ali, para que um contribuinte, que não seja o caso deste que nós estamos discutindo, não se utilize de má fé e passe a fabricar créditos. Portanto, por conta disso, né, por isso que a gente não deve utilizar, se prender à questão da subjetividade, a responsabilidade objetiva. O contribuinte não atendendo aos requisitos, a gente não pode, no caso, eu entendo, né, por questões assim de simpatia, ou por entender como é que o contribuinte funciona, por conhecer o contribuinte, porque a gente abre precedentes, né? Então, assim, eu entendo que realmente a nota fiscal em devolução é uma nota fiscal de entrada, né? Que precisa ter os requisitos para que aqueles créditos sejam comprovados. E eu entendo aqui que a empresa não fez isso, né? Relatórios internos não servem de prova, no meu entendimento, que eu volto a repetir. E a perícia que foi feita, a solicitação foi, doutor Marcelo, como foi solicitada aqui a informação, ela foi feita de uma maneira genérica e sem nenhuma prova. Obrigado, doutora Mônica. Pela ordem, doutor William Falcão. Porque, senhor presidente, quando eu me manifestei, eu até falei, a nota fiscal de entrada, entende? Igual a conselheira Mônica, tem sim que dizer qual foi a nota fiscal que gerou aquela devolução, aquele crédito. Tem sim, não pode deixar de fazer isso. No entanto, o exemplo que eu dei não foi de documentos à parte, não, a conselheira Mônica talvez tenha entendido assim. É se o contribuinte, porque se o contribuinte fez dessa forma, gerou crédito, isso é até crime, né? Um crédito lançado de uma forma que é crime tributário. Se o contribuinte, em que pese ter falhado no procedimento de não colocar em cada nota fiscal de entrada, se tem até o exemplo, se ele tem que comprovar que aquela mercadoria, aqueles itens de mercadoria que geraram aquele crédito, e aqueles valores e o respectivo crédito, se ele tem que comprovar com a nota fiscal de saída que não foi colocada ali. Porque o advogado está levantando como se fosse só o descumprimento da obrigação acessória de não ter colocado a nota, mas não é descumprimento da obrigação acessória. É sim crédito indevido. Agora, se ele teria como comprovar, eu não vi, já li muito aqui, se ele apresentou para o fiscal algum documento desse, simplesmente porque não foi colocado na nota fiscal de devolução, foi rejeitado, né, de alguns documentos foram devolvidos, eu não vi, nem no recurso também. No recurso eu vi só um exemplo dizendo que não, está aqui, está comprovado, só um exemplo. Por isso que eu disse que causar uma certa dúvida aí, porque eu entendo que em que pese não está na nota fiscal de devolução registrada a nota, mas se o contribuinte tem como comprovar que aquele foi um equívoco, mas ele tem como comprovar, fica realmente comprovado que aquela mercadoria que foi devolvida naquele valor, naquela quantidade, se possível até quem foi, se foi nota, né, se até o nome do comprador e da pessoa que está devolvendo, aí eu acho que é uma questão de bom senso aceitar. Mas, assim, fica essa questão tanto sentir essa dificuldade na informação complementar de ver exatamente como foi, como da parte, né, nesse sentido. Mas o meu entendimento é esse. Se o contribuinte tivesse como comprovar que determinada nota fiscal de entrada tinha a nota fiscal de saída, que provava que era aquela nota mesmo, a saída foi daquela nota, porque eu vi aqui na relação, são muitos caixas, ele faz para cada caixa um, tem nota de R$20, o crédito de R$20, né? R$20, R$49. Isso não quer dizer, porque o valor é pequeno, não tenha havido, né, a intenção de ter o crédito. Também não estou dizendo que foi essa a intenção. Provavelmente foi a falha mesmo no sistema de não ter feito conforme o artigo 673. Mas eu ainda vou além, né?
se o contribuinte tivesse como provar isso, tivesse aqui nos autos, porque eu estou olhando aqui pelo sistema, não alcancei muito, alguma forma, eu não vi nenhum canto dizendo, não, tem a nota, simplesmente essa nota foi recusada pelo fiscal, eu não vi. Se tivesse isso daí, eu ficaria mais seguro ainda para a verdade material vinha à tona. Por enquanto, a verdade é isso daí. Obrigado, doutor William. Mais algum conselheiro? Acredito que o processo já foi amplamente discutido, debatido, as dúvidas foram esclarecidas. Mais algum conselheiro? Doutor Matheus, alguma consideração final? Não, senhor presidente. Ok, então vamos escolher o voto da doutora Mônica, conselheira relatora, lembrando que há um pedido à parte para a realização de perícia, entretanto, segundo a relatora, de uma forma genérica, né? Não há quesitos formulados, pelo menos foi o que eu entendi pelo relato. Doutora Mônica, não há preliminar nulidade, mas há esse pedido de perícia. Vamos... Senhor presidente, eu afasto o pedido de perícia. Algum conselheiro propõe, porque a discussão gerou muito em torno disso, né? Fiquem à vontade. Com relação à perícia, algum voto contrário, favorável, porque a conselheira relatora afasta com fundamento no artigo 97.1 da Lei 15.614, porque formulado de forma genérica. Não, presidente, também suscitei essa questão da prova, mas acredito que teria que vir com uma prova documental robusta para que a gente pudesse estar levando para a perícia. Fica genérico, realmente. E com relação ao mérito, doutora Mônica, como voto? Com relação ao mérito, eu voto por conhecer do recurso, negar-lhe provimento e confirmar a procedência da acusação fiscal nos termos de julgamento singular e do parecer em manifestação em sessão pelo procurador. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão, doutor Pierre, com a palavra. Não, senhor presidente, apenas para esclarecer, depois de todos os argumentos levantados, eu me curvo ao entendimento majoritário e acompanho a relatora. Ok. Algum outro conselheiro quer se manifestar ou destacar seu voto? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso ordinário, nega provimento, afasta preliminar, um pedido de perícia, né? Porque formulado de forma genérica, com fundamento no artigo 97, inciso 1 da Lei 15.614, e no mérito mantém a procedência do feito, nos termos de julgamento singular, e de acordo com o parecer da Sala de Assessoria Processual, ratificado em sessão pelo doutor representante da PGE, doutor Matheus Gena Neto. Senhores, nós temos ainda mais 2 processos, também da Lojas Renner, relatoria do Dr. Carlos César Quadros PR. São 10 horas e 19 minutos. Eu sugiro 5 minutos de intervalo e retornaremos, então, com os 2 últimos processos da pauta. Doutor Bernardo, pedimos aí um pouquinho de paciência, 5 minutos de intervalo e retornaremos com os 2 últimos processos da pauta. Não, perfeito, senhor presidente. Ok.